A gente tem tantos vídeos, né, gente, ensinando como ter sucesso, como prosperar, como ser bem-sucedido, como se dar bem nas coisas, ter o seu emprego dos sonhos. E eu vou falar para vocês, não tem um método mais poderoso e mais eficaz do que colocar Deus à frente de tudo. Não tem. Tem um versículo da Bíblia que fala: confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Não tem, gente. É o método mais eficaz, mais poderoso que existe. É confiar em Deus e colocar em Deus as suas obras. Confiar ao Senhor. Não existe, gente. Na minha vida, o que funcionou foi isso. Eu até gravei um vídeo falando uma carta, mas essa carta foi direcionada a Deus. Porque eu creio que Deus governa acima de todas as coisas. E que na mão dele está o poder, a honra e a glória. E ele exalta e ele humilha. Então, mas tem muita coisa. Você vê aí várias gente falando, que eu usei a técnica de não sei o que lá, eu usei a cocriação. Tem muitas. Mas ninguém, gente, ninguém ensina como não ser derrotado, como não ser destruído. Porque às vezes a pessoa chega lá no topo, né? A pessoa chega lá no auge. E quando ele chega lá, o que acontece? Ele cai de uma vez só. Ninguém ensina por que isso acontece. Então, perigo nessas coisas, gente, não perigo. A gente vê, e eu vou explicar para vocês nesse vídeo o que acontece, o perigo que é. Lá em Gálatas 6, versículo 7 diz: não se engane, de Deus ninguém se zomba. Tá aí o perigo. E a gente vê ao longo da história pessoas que estavam no auge, estavam lá no topo, que fizeram, zombaram de Deus. A gente vê vários casos, gente. Os mais famosos, John Lennon. John Lennon, quando o Beatles estava lá no auge, ele teve a infelicidade de falar numa entrevista que o cristianismo ia acabar. Diz que os Beatles eram mais famosos do que Jesus Cristo. Não demorou pouco tempo. O que aconteceu? Ele foi por um fã. E o mais chocante é que esse fã, ele permaneceu na cena do crime. E ele dizia: agora eu sou mais famoso do que os Beatles. O cristianismo permanece. Aonde é que está John Lennon? Onde que está Beatles? Cazuza num show lá, puxou um trago de maconha, soprou e disse: ó Deus, essa é para você. O que aconteceu? Pouco tempo depois foi diagnosticado com AIDS e morreu aos 32 anos. Marilyn Monroe, pregador Billy Graham, certa vez foi falar para ela acerca de Jesus Cristo. O que ela disse? Eu não preciso do seu Jesus. Pouco tempo depois, morreu por overdose de medicamento. Tancredo Neves, ele disse: com 500 votos, nem Jesus me tira da presidência. Ele foi acometido por uma doença e um dia antes ele foi eleito, gente. Ele foi eleito, mas olha a palavra que ele falou, olha: com 500 votos eu não preciso de Jesus, nem Deus me tira da presidência. Olha o que ele faz. Ele falou assim: Deus não me dá para vir, não. Ele falou que nem Deus me tira da presidência. O que aconteceu? Um dia antes dele tomar posse, ele morreu.
ele morreu. Titanic construiu, era o maior navio daquele tempo. O maior navio, estava no auge. O que criou, o criador de Titanic, teve a capacidade de falar: ninguém, nem Deus afunda esse navio. Deus olhou para o céu e deve ter falado: o quê? Como é que é? O que aconteceu, gente? Na primeira viagem, na ida, Deus não deixou nem que retornasse. Porque me zombou, nem na ida mesmo você vai afundar. Na ida mesmo, com 2 horas estava afundado. Então, uma sobrevivente, porque o que afundou o navio foi um iceberg que rasgou o casco. Uma sobrevivente falou assim que pareceu o dedo de Deus que rasgou o casco. Com 2 horas estava submerso nas águas. Por quê? Porque afrontou Deus. Afrontou Deus. Eu lembro, gente, de PC Siqueira. Cara, um dos maiores YouTubes, sabe? Que começou lá na nova geração dos YouTubes. Como que esse cara falava mal de Deus? Como que ele zombava de Deus? E como é que ele terminou? Vê a história dele aí. O cara inteligente, eu fico impressionada. O cara tinha tudo para estar aí. Tudo. Mas o cara quer atacar o cristianismo, o cara quer peitar, porque Deus é amor, gente. A Bíblia fala que Deus não tem poder, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer de ver uma pessoa destruída, não. Não, gente, Deus não tem prazer com isso, não. Deus é amor. Só que as pessoas se esquecem que Deus é fogo consumidor. Entendeu? Então tem gente que ele zomba, gente. Ele mexe com a santidade de Deus. A maior prova, aí vamos lá. A maior prova, o primeiro, o que inaugurou lá orgulho, Lúcifer. Querubim ungido. O querubim ungido. O que ele falou? Subirei os céus e serei igual ou maior do que Deus. O que aconteceu com ele? O que aconteceu com ele? Foi derrubado de uma vez só. Então a gente tem que tomar muito cuidado. A gente não deve esquecer de onde a gente veio e quem é que nos pôs lá. Porque o perigo, gente, o negócio não é subir. Entendeu? Não é chegar lá no auge. É permanecer. E às vezes a pessoa se esquece, porque mesmo gente, Deus ele governa nos céus e na terra. Tem um livre-arbítrio. Mas tem a soberania de Deus. E a qualquer hora, como a qualquer momento, Deus é Deus. Ele pode intervir na história a qualquer hora. A qualquer momento. Então, mesmo ateu, uma pessoa que não crê em Deus, se ele está numa posição de escape, é porque Deus permitiu. Deus permitiu, ele está ali. Entende? Mas quando a pessoa peita Deus, uma autoridade máxima, você está chamando derrota para sua vida. Você está chamando destruição. Entendeu? A Bíblia não fala, gente, em momento nenhum. A Bíblia fala assim, você tem que temer Satanás. Você tem que temer. Não. A Bíblia fala assim, olha, horrenda coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Porque se você está na mão do homem, Deus te tira. Se você está na mão de demônio, Deus te tira. Se você está na mão de Satanás, Deus te tira. Mas se você cair na mão de Deus, não tem ninguém, nem no céu nem na terra, que tira você.
Não tem ninguém. É destruição na certa. Tem um supermercado aqui perto de casa, enorme, sabe? Você entrava no supermercado cheio, lotado. Eu ia lá no açougue, tô na parte do açougue, misericórdia. Gente, você lotado. De um dia para o outro, o negócio esvaziou e não tem nenhum supermercado perto dele. E eu, às vezes, passando, né? Às vezes na volta do trabalho, olhando, vazio. Outro dia eu fui lá comprar carne, o açougue vaziaço. E nunca ficou vazio. Nunca ficou vazio, olhando. Aí outro dia eu fui num outro supermercado, tô lá na fila, né, do caixa que tem todo. Quando eu olho para trás, um funcionário desse supermercado. Eu olhei para ele e falei, uai, assim, né, você trabalha no outro mercado lá, você tá comprando aqui? Ele falou, não, já saí de lá, já faz tempo. E assim, no dia que eu passando lá, eu vi, né, vazio, praticamente vazio. Eu falei assim para ele assim, mas que tá acontecendo? Né, tá vazio. Eu vi uma história aí que tá para vender para outro mercado, tal. Aí a caixa falou, não, aquilo ali não dá nem, disse que não dá nem para vender. Aí eu olhei para ele, mas o que foi que aconteceu? Porque não, gente, não tem outro mercado, outro supermercado do lado. A localização dele é excelente. Não tem razão de ter caído assim de um dia pro gente, de um dia para o outro. Aí você sabe o que ele me falou? Ele falou assim, olha, eles não gostam de Deus. Numa reunião, o gerente, um dos gerentes, teve a capacidade de falar, um dos donos lá, que eles não precisavam de Deus, eles precisavam do empenho dos funcionários. Ele não permitiu nenhum louvor no supermercado. Vai lá ver ele agora, como é que ele está. Uma caixa só para cada turno, devendo Deus e o povo. Os funcionários, a maioria dispensou, sem pagar. Não precisa de Deus, não? Então, se você quer não ser destruído, não ser zombado, não zomba de Deus, não. Não mexe com Deus. Mesmo você que não acredita, fica na sua, fica calado. Entendeu? Fica calado, respeita a fé do outro. Porque o que você mais vê, gente, em rede social é pessoas que brincam com coisa santa. Entende? Brincam com coisa santa. Você vê lá, você vê exemplo, acho que é esse mesmo, o Beltesazar, quando ele fez um banquete lá, fez uma festa, e o que ele fez? Ele mandou pegar as taças que eram usadas para adoração de Deus. O que ele fez? Ele pegou as taças e foi distribuir as taças a deuses estranhos. E naquela mesma hora, uma mão escreveu lá, Menetekel, nem me lembro as frases, era só ler. Pesado foste em balança e foi achado em falta. Por quê? Porque tocou em coisa santa, tocou na santidade de Deus. Então tem muita fórmula para ter sucesso, muita fórmula. Mas se tem uma fórmula que é derrota, que é destruição, é zombar de Deus. É zombar de Deus, gente. Você vê tanta gente aí, gente. Tanto eu vejo vários casos que a pessoa estava lá, topo. E de uma hora igual isso no supermercado. De uma hora, gente, foi questão de meses. Meses. Foi destruído. Por
causa da infelicidade, de zombar de Deus, porque Deus é amor, gente. Deus é amor, Deus ele é misericordioso. Deus ele não tem prazer na morte do ímpio. Deus ele ouve oração, sabe? Ele não olha. Às vezes você está todo ali, todo cheio de pecado, às vezes você vai lendo com oração contrita. Eu mesmo, várias vezes, gente. Não pensa às vezes as experiências que eu contei para Deus, as bênçãos. Às vezes eu olho para minha vida, não é porque eu sou merecedora, não. É pela misericórdia de Deus. Misericórdia de Deus. E eu sempre falo para você, Senhor, não me deixe esquecer. Não me deixe esquecer, Senhor. Se eu cheguei aonde eu estou, foi pela graça, foi permissão de Deus. Porque eu não tinha nenhuma possibilidade. Eu não tinha dinheiro para moto, eu não tinha dinheiro para carro, eu não tinha condições de assumir um concurso público, não tinha nada. Nada, gente. Então, assim, o segredo tem Deus. Porque a Bíblia fala assim, olha, Deus levanta do monturo necessitado e o faz habitar entre príncipes. Entendeu? Deus tem poder fazer para isso. Eu lembro quando eu trabalhava num certo lugar, e eu trabalhava à noite, e eu não gostava de trabalhar à noite. Nossa, pai, no primeiro dia de novo, quase morri. Aí o que aconteceu? Eu comecei a trocar com a menina, que ela trabalhava num posto, e eu comecei a trocar com ela. Aí eu trabalhava só de dia, eu lembro que a gente fazia plantão de 12 horas. A gente pegava às 7 horas, largava às 19. Então eu fazia os plantão dela, ela fazia os meus de noite. Só que ela tinha um problema no braço, por causa de uma queimadura que ela teve e tal. Aí chegou um tempo que ela conseguiu uma licença por causa desse problema que ela tinha no braço. Aí eu tentei fazer troca com a outra pessoa do setor. E a direção me barrou. E eu odiava trabalhar à noite, eu odiava. Aí eu lembro que a secretária lá do posto, do lugar que eu trabalhava, ela falou assim, quem precisa trabalhar não escolhe horário. Ela falou aquilo na minha cara, mas eu me senti tão ofendida, gente, tão ofendida, que eu não falei nada para ela. Falei nada. Nesse lugar que eu trabalhava, tinha um banheiro pequeno, menor que o outro lá que eu já falei. Parece que eu tenho uma história com banheiro, né, gente? O negócio, gente, é o segredo, é hora em secreto. Isso que eu vou falar aqui. Não é o lugar, é hora em secreto. Aí o segredo da vitória. Se vocês querem saber o segredo para conquistar tudo que você quer, entra pro lugar, entra lá no banheiro da sua escola, no banheiro onde você trabalha, da sua casa, entra pro quarto. Tá em secreto com Deus. Tá aí a chave da vitória. Se vocês querem saber, é isso aí. Aí tinha um banheiro pequeno, acabou uma pessoa e olha lá. Eu entrei para dentro desse banheiro, ajoelhei. E eu falei para Deus, Senhor, Tu és Senhor nos céus e na terra. O Senhor estabelece reinos e governos, o Senhor depõe reis e põe reis. Eu nunca mais peço troca para ninguém. Nunca mais. Agora tem uma coisa. O Senhor vai me tirar desse horário. Ô, gente, não passou 2 dias. 2 dias. Uma menina, ela trabalhava no setor lá, ela recebeu uma proposta, ela saiu. E quem é que foi chamada para assumir o turno de 8 às 17, às 18 na época, né? Adivinha? Euzinha. Porque Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo, tudo. E nada, gente, nada é que você fala assim, mas um ímpio lá, ó, nem crê em Deus, é ateu. E tá tudo certo para ele, tá tudo bem. Você sabe por quê? Permissão de Deus. Permissão de Deus. Entendeu? Até o diabo obedece a Deus. Até o diabo.
Ele tocou em Jó, tocou, tirou tudo dele. A primeira pediu permissão para Deus. Entende? Não cai uma folha de uma árvore se não for a permissão de Deus.